Tem um conceito no mercado que o pessoal sempre fala assim, ó, que trading que o fator psicológico no trade é muito importante. E esse é um exemplo, e isso é muito mal explicado, porque trade não depende de fator psicológico nenhum. Tem todo um mal entendido nesse conceito. Trading depende do fator emocional, que é diferente do psicológico. Agora, o que ninguém te explica é o seguinte: como que você consegue equilibrar o seu emocional para operar? Isso ninguém te explica. Porque o pessoal fala assim, se você não tiver com a cabeça boa, você brigou com a sua namorada, com a sua esposa, não sei o que, você está tendo um problema, nem entra no mercado, você vai estar com a cabeça zoada, não dá para operar. Não tem nada a ver com isso. Porque ninguém está bem o tempo todo. Se fosse assim, ninguém trabalhava. O médico brigou com a esposa, não ia fazer uma cirurgia, o piloto de avião brigou com a esposa, não ia trabalhar, não ia pilotar o avião, o mundo ia parar, porque ninguém está bem o tempo todo. Então não tem nada a ver com o psicológico, tem a ver com o emocional, e isso é muito diferente. E como que você consegue equilibrar o seu emocional na atividade de trade? Qual que é a principal habilidade que você precisa desenvolver? É a compreensão de probabilidades. Porque na medida que você entende mais profundamente o tema das probabilidades, todos esses exemplos que eu mostrei para vocês agora, você entende que não é sobre acertar ou errar. Você entende que se trata de eventos com maior ou menor probabilidade. Então você tira o peso das suas costas. Você tira a culpa das suas costas. Não foi você que errou. Você está falando de probabilidades. E outra coisa super importante, você não dá tanta moral, tanta importância para a operação que você está executando naquele momento. Ela passa a ser mais uma operação no conjunto das operações todas que você vai executar ao longo do ano, né? E a gente já sabe que você não pode medir o seu resultado através de uma única operação. Você tem que medir um bloco de operações, né? Pensando dessa perspectiva das probabilidades. Portanto, uma operação que você está executando ali, duas operações, aquela semana de operações, não significa nada perto do seu bloco de operações. E a própria lei dos grandes números em probabilidade fala que você tem que ter sequências grandes estatísticas. Porque se você não tiver, não tem como aquela média que você está perseguindo seja atingida. Porque numa sequência pequena, numa amostra pequena, o aleatório sempre vai prevalecer, né? Então, pensar em probabilidade não é um negócio tão simples. Isso é uma coisa que eu não vou conseguir falar aqui de todas as técnicas para isso, porque a gente vai ter uma horinha, uma hora e meia de aula, né? Mas o que é importante saber é o seguinte: pensar em probabilidade é um negócio que requer treino e requer várias técnicas que estão por trás disso. E esse é o cerne do pensamento de um trader profissional. O cara que não pensa em probabilidade nunca vai conseguir resultado consistente no mercado. Ele sempre vai ter um emocional desestabilizado, ele sempre vai estar buscando, correndo atrás do rabo para tentar recuperar o que ele perdeu, ele sempre vai abordar a execução das estratégias quando entrar numa sequência negativa, porque a cabeça dele não entende o cerne ali da atividade de trading, como que trading funciona, né? E isso, obviamente, é um pré-requisito para o cara ter sucesso no mercado. Agora, vamos avançar aqui, então, e vamos descobrir o seguinte. Então, no final do dia, quando a gente fala sobre o que faz a atividade de trading parar de pé, é exatamente a questão do risco-retorno e das probabilidades, né? Portanto, trading é sobre risco, retorno e probabilidade. E aí, isso fica muito claro com todos esses conceitos que eu passei agora, com aquele segundo slide que eu apresentei lá. Por que trade é risco, retorno e probabilidade? Vocês lembram lá que tinha a estratégia que mais deu grana no período foi a que menos acertou. Por quê? Porque aquela combinava a melhor equação matemática, que é ponderar o risco-retorno versus a probabilidade. Então, quando a gente olha para esse slide aqui, fica muito claro. Ó. Lembra que eu falava, qual que é o seu objetivo no mercado? É produzir uma vantagem matemática, porque com expectativa matemática positiva. Quando você olha do lado do risco-retorno, o que você tem que ponderar? Ganho médio e perda média. Isso é o seu risco-retorno. Na média, quanto você perde em cada loss que você toma no mercado, e na média, quanto você ganha cada gain que você tem no mercado. Já no campo das probabilidades, qual que é o percentual de gain e de losses? É isso que monta a equação matemática que produz a expectativa matemática. Portanto, galera, vocês têm que ter na cabeça, de uma vez por todas, é que trading é uma construção matemática. É só sobre matemática.
é só sobre probabilidade. Inclusive, o pessoal fala, o lance do emocional. Acabei de falar para vocês. O que faz com que você consiga efetivamente ter um emocional equilibrado, que te permite, a gente vai falar mais sobre isso para frente aí nos outros slides, mas essa busca pelo emocional, pelo equilíbrio que a galera tanto busca, por que ninguém consegue? Porque a galera, de novo, a galera estuda análise técnica. Análise técnica nunca vai te trazer um instrumento, uma habilidade que vá te permitir controlar o seu emocional. Equilibrar o seu emocional, melhor dizendo. Porque a análise técnica é sobre os gráficos, é sobre o padrão, é sobre o indicador. Então, a galera fica buscando pela consistência de resultados onde a consistência não está. A consistência de resultado, pessoal, não está no gráfico. A consistência de resultado está em você dominar a probabilidade e dominar a matemática que faz com que a atividade de trading pare de pé. A matemática que permite com que no médio e no longo prazo a atividade de trading produza resultado consistente. Portanto, trading é uma construção matemática. E um trader sem dados, ou seja, sem a validação matemática das suas estratégias, é apenas um trader com opiniões. Então, você nunca vai ver um cara que não trabalha com essa cultura, com essa filosofia de dados, ser consistente no mercado, porque ele sempre vai ser baseado por achismo e não por uma validação matemática da estratégia dele, né? Então, o que é importante você saber? Que a sua leitura de mercado não importa, que a sua opinião não importa, o seu viés não importa, a sua interpretação não importa. Você precisa necessariamente adotar uma abordagem objetiva.